dizer, nós estamos há 2 anos e estamos há 20, remando contra a maré, né, da construção desse Estado penal brasileiro. Então, eu acho que eu sou um misto de academia e militância, né, a minha vida toda com a academia de militância política também. Depois eu comecei a estudar até para reforçar meus argumentos. Mas então, como eu estou no trabalho de história, eu vou falar um pouquinho dessa história. Nós trabalhamos na gestão da segurança pública, que não era uma política prioritária de Leonel Brizola, né, que era daquele partido que existiu, que era o PDT, isso que está aí hoje votado, não é um simulacro que existiu, não é o PDT, mas a política principal do nosso governo era a política de educação pública, laica e integral, que é um sonho da Brizola. Mas, a partir de 93, 94, a gente percebeu, quer dizer, não é à toa, que 94 é o primeiro governo neoliberal, quer dizer, teve aquela primeira tentativa Collor, mas Collor não era o homem ideal, né, para a entrada em vigor daquele modelo. Conseguiram um sociólogo, e aí deu no que deu. Mas o que eu quero dizer é que a entrada do neoliberalismo, ela aprofundou a política criminal de drogas, o governo da guerra, as drogas eram uma guerra dos pobres. No meu primeiro livro, que foi a minha dissertação de mestrado, eu já trabalhava a demonização da figura do, entre aspas, traficante, que eu chamo de comerciante varejista de drogas. Né? Então, houve toda uma... Quer dizer, aquela política criminal de drogas que tinha sido instituída no período, né, em que Bacuri era torturado e morto, né, no governo Médici, comandado pelos Estados Unidos, e que rege aí até hoje essa política criminal de drogas, no neoliberalismo ela recebe uma outra carga de força bélica. Né? E o Darcy Ribeiro dizia que cada ciclo econômico da periferia, a cada ciclo econômico, correspondia um moinho de gastar gente. Então, na Revolução Mercantilista, né, e, por exemplo, no ciclo brasileiro extrativista, foi um moinho de gastar índios. Depois, na mineração, na cana-de-açúcar, um moinho de gastar africanos. Depois, na nova agricultura, um moinho de gastar imigrantes europeus que vieram ao Brasil. Né? E o neoliberalismo é um moinho de gastar juventude popular brasileira. Né? Então, o neoliberalismo, junto com ele trouxe uma política de segurança pública e potencializou a guerra contra as drogas, ao mesmo tempo em que instituía, quer dizer, a sociedade neoliberal é uma sociedade amplamente drogada, mas pelas substâncias da indústria farmacoquímica, que essa sim poderia ser chamada de crime organizado, né, se a gente quisesse usar essa expressão que a gente critica tanto. Então, o modelo norte-americano, que nos foi infligido a partir da década de 70, de política criminal de drogas, há nesse momento, né, quer dizer, na saída da ditadura do Brasil para a, entre aspas, redemocratização, uma transferência do inimigo interno que sai do criminoso político para o criminoso comum. Eu acho que a esquerda, fazendo aqui uma autocrítica de nós todos, demoramos muito a nos dar conta disso. Né? Eu acho que o grande encarceramento, inclusive, teve contribuições daquilo que a gente chama de esquerda punitiva, né? Aquela que aposta, né, na criminalização e em algumas prisões e tudo isso. Bom, então essa transferência do estereótipo do inimigo interno, ele passa a se dirigir para a população e principalmente para a juventude popular, né? Pelos riscos que ela implicava, não pela sua pobreza ou pela sua carência, mas pela potência que ela representa. Nunca vou esquecer uma vez no seminário, há 20 anos atrás, no primeiro governo Brizola, que alguém falou de comunidade carente e um rapaz
rapaz de Nova Iguaçu, que era Baixada Fluminense, e disse: eu sou pobre, mas eu não sou carente. Então, a juventude popular ela é controlada pela potência dela, não é pela pobreza, não é pela falta, é pela potência, pela quantidade de porvires utópicos que ela desperta para o Brasil. Né? Então, esse modelo norte-americano, que o Eike Pacan veio a chamar de Estado Penal, ele produziu uma criminalização geral das estratégias de sobrevivência e também uma desmoralização do Estado previdenciário. E digo, por exemplo, o auxílio-desemprego passa a ser chamado, né, como é que eles chamam? Fim da meritocracia. Todas as críticas às políticas públicas universais passam a ser trabalhadas subjetivamente, né, começa a se falar de responsabilidade, né, todo aquele ideário liberal. Então a gente observa que existe uma criminalização geral das estratégias de sobrevivência. Não é só no comércio varejista de drogas. O Rio de Janeiro está tendo choque de ordem, né? Então, os camelôs, os flanelinhas, né? Essas estratégias de sobrevivência deste mundo pós-industrial, onde o trabalho formal não existe e nem existirá mais, né? A partir da revolução técnico-científica. O Raul Zaffaroni, esse grande jurista e hoje ministro da Corte Suprema, ele dizia que a revolução técnico-científica ia fazer empalidecer os sistemas penais anteriores da revolução mercantilista e da revolução industrial. Então, esse pós-industrialismo, que já não tem mais as ilusões do pleno emprego, ele faz, né, como estratégia de contenção da potência política popular a criminalização das suas estratégias de sobrevivência. Então, a grande mídia trata de lançar um olhar sobre os pobres e um olhar sobre as áreas pobres, né, que vai transformando em locus do crime, locus do mal, né, o lugar da criminalidade, do perigo, né, do risco. Né? E o Nilo tem uma frase dele que eu acho uma frase muito importante da gente, que ele diz que o criminal é um fetiche muito importante porque ele encobre a conflitividade social. E atrás de toda a criminalização existe um conflito social. Então a gente vê que cada vez mais no Brasil a pauta política é uma pauta política criminal. Nós estamos discutindo se fulano de tal cometeu um crime ou não cometeu um crime. Hoje nós estamos sendo vistos a prisão do Assange, aquele rapaz australiano que vazou os documentos secretos do Pentágono, entregaram ao nosso ministro da Defesa, conhecido agora como Sabiá, contava tudo para o embaixador americano gorjeava, né, as aves que aqui gorjeiam lá na embaixada americana, né? E aí a gente vê também no que saiu no noticiário de hoje, como o secretário de Segurança do Rio de Janeiro produziu esta última operação no Alemão a partir de conversas na embaixada americana, usando as mesmas estratégias de ocupação do Iraque. Nós viemos dizendo isso há muitos anos. Meu filho mais novo fala, isso é teoria da conspiração. Hoje eu liguei para ele e falou, morou? Não era teoria da conspiração. Bom, então, o que nós vemos nesse modelo é como ele, desta penalização e criminalização da pobreza, dessa construção que a gente chamou do grande encarceramento, nós vamos vendo como nós vamos passando da penalização à militarização da segurança pública. Então, você tem não só o grande encarceramento, mas também as medidas alternativas, as prisões cada vez mais longas, o RPD, que é a volta do modelo prisional do século XIX, o isolamento celular. O ministro da Justiça, a partir agora lá dessa onda, que eu digo que eu não sei se é fascismo ou se é farsa,